Bom, o meu nome é Marcelo e eu vou estudar com vocês uma disciplina chamada Organização de Computadores, certo? Vocês todos são novatos, não é isso? Todos nunca assistiram aula na instituição, não, né? Pelo menos eu, professor José Ribeiro Saboia, sou novato. Novato, né? Eu sou novato, professor. Também sou novato. Acho que eu gosto novato. Então todos acredito que sejam novatos, nunca assistiram aula comigo, então. Então, me apresentando, como eu já falei, meu nome é Marcelo Loyola. Eu já dou aula na instituição já tem bastante tempo, certo? Acredito que desde 2009, eu acho. 2009. E eu também trabalho na área de TI, né? Sou analista de sistemas. E eu vou compartilhar todo o conhecimento que eu adquiri nesse tempo dando aula e trabalhando também na prática, né? Com vocês sobre o tema da disciplina, que é a organização de computadores, certo? Vou mostrar aqui um pouco para vocês da ementa, certo? Da ementa. Eu queria que vocês se apresentassem também, certo? Vamos começar aqui com Bemário Oliveira. Ou se você puder. Boa noite. Bemário, qual é o seu nome completo? O que é que você faz e o que é que você espera do curso? O Bemário falou, mas parece que não Acho que consegue caiu. mais. Então vamos começar com o Messias, que já está falando aí. Messias, Eita. quer que foi falar? Eita, agora entrou, hein? Messias, como é seu nome completo aí? O que é que você faz atualmente? E o que é que você espera do curso? Meu nome é Messias dos Santos Costa. Até agora mesmo, o que eu tô realmente esperando do curso é ter mais aprendizado aí, mais nessa área tecnológica. Eu gosto muito dessa área. Para que ter realmente, até discutir já com lá onde eu trabalho, que eu trabalho no Teresina Shopping. Trabalho com estética de carro. Eu tô tentando ter mais consciência na área lá, porque como a empresa é nova, eu já tô tentando entrar já mais para dentro da empresa, entendeu? Por isso que eu aderi a esse curso. Então você pretende aprofundar o conhecimento na área, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Ok, obrigado, Messias. Opa. Vamos agora aqui. Amanda. Amanda, seu nome completo, o que você faz e o que você espera do curso? Ou esse povo é tímido, o que é que está acontecendo aí? Tá ruim a conexão? Vamos aqui para o Felipe Augusto. Felipe Augusto, pode falar? Boa noite, professor Marcelo. Boa noite. Eu estou no 3G por enquanto, eu estou indo para casa, também de casa. Certo. Me chamo Felipe Augusto, hoje eu trabalho com a parte de segurança eletrônica há 14 anos. Estou tentando aí investir na parte de TI para ver se a gente complementa, né? Então, aprofundar mais o conhecimento também, TI, né? Esse é o objetivo. Tá, ok. Obrigado, Felipe. Gilcean. Gilcean, pode falar? Boa noite, professor. Tudo bom?
Tudo bem? José, seu nome completo, o que você faz e o que você espera do curso? Vamos lá. Meu nome é Gilcean Ribeiro Saboia. Atualmente trabalho no grupo R. Carvalho, gestor de operações das lojas, Uhum. e quero aprofundar na área de TI, né? E hoje, acho que o momento pede isso, né? Acho que daqui a 5 anos a gente tem que estar mais por dentro do assunto. Então, estou me adiantando, né? O José tocou num assunto importante, né? Que hoje a área de TI ela impulsionou bastante, né? O isolamento social fez com que muito a tecnologia ela acabasse se desenvolvendo justamente para que a gente pudesse ficar isolado. Então, muitos aplicativos foram desenvolvidos, muitas ideias novas foram surgindo, muitas tecnologias se desenvolveram e o profissional de TI, mais uma vez, se tornou muito mais valorizado, certo? Mas eu tenho uma Exatamente. opção a fazer, né? Eu tenho uma observação a fazer. O mercado de TI está precisando de gente? Com certeza. Mas o mercado de TI precisa de pessoas que realmente saibam fazer, realmente dê conta do mercado, entendeu? Então, se você não tem um curso superior, já é difícil. Para quem tem, na verdade, já é difícil. Para quem não tem, é mais difícil ainda. Agora, se você tem um curso superior, mas você só é formado, ou seja, você não tem o conhecimento em si, também vai ficar difícil, certo? Também vai ficar difícil. Então, o mercado de TI ele cresceu, ele precisa de pessoas, ele precisa de profissionais qualificados, mas esses profissionais necessariamente precisam dar conta do recado, certo? Entendido? Então, tenham isso em mente. Vocês estão iniciando o curso, aproveitem, estudem bastante, aprofundem bastante. Não se limitem apenas ao conhecimento das aulas, pesquisem. Nós temos uma ferramenta interessantíssima disponível para a gente de graça, entre aspas, que é o YouTube, certo? O Google, onde a gente pode pesquisar e tirar as nossas dúvidas e aprofundar em muita coisa. Tudo que você imaginar tem lá, certo? Então, minha dica é essa. Vamos aqui com o João Pedro. Olá, professor, boa noite. Boa Eu me chamo noite. João Pedro Mendes de Oliveira e atualmente eu trabalho como auxiliar de escritório, sou menor aprendiz, jovem aprendiz no caso. E o que eu espero para o curso é que basicamente ele amplie já o meu conhecimento hoje de TI. Eu procurei o curso porque eu já estava sendo da escola e tal, e gostaria de me aprofundar. Isso foi um que eu consegui, não foi exatamente a minha primeira escolha, mas foi o que eu consegui e eu pretendo fazer de muito bom uso dele. E o que o senhor diz em relação à parte que ampliou realmente com a parte da pandemia, eu concordo muito, porque foi ironicamente nessa parte que eu me ampliei mais para a parte de TI, assim, em geral mesmo. Foi o período que eu comecei a pesquisar e foi mesmo pelas ferramentas que o senhor indicou. Foi por livro, foi por YouTube, foi por Google e despertou a minha curiosidade. E aqui estou agora e eu pretendo fazer de bom uso do curso. Muito bem, muito bem. Ó, é o que que eu acabei de fazer, né? Só confirmando o que eu já tinha falado aqui, mencionado, certo? Messias dos Santos, pode falar? Posso ter, professor? Ah, você já falou, Já. né? Ah, desculpa. Primeiro, O primeiro. É o Reinaldo Gomes. Boa noite, professor Marcelo. Boa noite. Seu nome completo, o que você faz e o que você espera do curso. Eu me chamo Reinaldo Gomes Lustosa. No momento estou desempregado. Estou me qualificando no mercado para buscar uma nova oportunidade e Exatamente. também ingressar em um mundo novo, que é a oportunidade que o TI, que a informática nos oferece. Exatamente. Então, você está buscando uma qualificação, está se melhorando para ingressar no mercado de trabalho, né? Novamente, isso mesmo. Muito bem. Parabéns, Reinaldo, que mesmo com dificuldade está procurando melhorar. Renan dos Santos.
Boa noite a todos. Estão me ouvindo? noite. Opa, ouviu. Estamos. Meu nome é Renan Santos de Oliveira. Hoje eu trabalho como analista de suporte. Trabalho na Hora Telecom, na área de redes. Já passei pela área de sistema. Sou amante da tecnologia. E hoje eu entrei neste curso para aprofundar o meu conhecimento. Então, hoje a gente vê aí que muita gente, devido a essa pandemia, né, tá entrando meio que na tora. Quem idoso tem que usar computadores e é o que está acontecendo aí, né? Todo mundo entrando forçado. Exatamente. A gente E está está sendo forçado aumentando a aprender. bastante o fluxo, exatamente. A gente está sendo forçado a aprender e tem que ter sempre o profissional ali para estar auxiliando todos os nichos, né? Então a gente está Exatamente. aí nessa busca de aprendizado. Tá certo. Então você já trabalha na área, quer melhorar mais ainda. Tá certo, Renan. Ian Nicolas. Pode falar no Ian Nicolas? Bom, pessoal, parece que algumas pessoas são tímidas aqui ou estão sem microfone, não sei. Mas se mais alguém quiser se apresentar, quiser falar o que espera do curso, fique à vontade, certo? Fique à vontade, pode falar. Pode mandar mensagem no chat da reunião aí, fique à vontade. Vamos lá. Posso falar uma coisa para as mulheres, grupos, se tiver mulheres? Pode, fique à vontade. Tipo, eu tenho uma grande admiradora, para mim mesmo, da TI, dentro da minha casa. Minha esposa é uma TI. E hoje, na área da TI, a gente sabe que TI a gente tem trabalho muito. A respeito de dinheiro, a gente sabe que não é essas coisas. Aqui, lá em Teresina, o salário de um TI é baixo. E as empresas não valorizam muito as mulheres na área de TI. Isso o que eu quero dizer. Mulheres, botar as mulheres para focar muito em mulher. A minha esposa, a minha mulher é dedicadíssima no trabalho que ela faz. Muito, muito. Eu sou louco pelo trabalho que minha mulher faz. Ela trabalha na área de hospitalar. E ela sempre foi suporte. E onde eu quero chegar? As empresas que ela ficou desempregada há um tempo. Oi, pessoal, boa noite. E que as empresas fazem, por ela ser mulher, eles não valorizam. Você, Então, eu quero falar que a mulher... A sua opinião é que... A mulher, ela é dedicadíssima nessa área. Então, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Mais ou menos. Mulher, eu só não concordo 100%, mas eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Estou dizendo que a mulher, na área de TI, o pessoal os empresários, sei lá o que é, pensa que a mulher não tem capacidade de ver aquilo. Altamente o contrário. A mulher, olha, eu posso querendo dizer, minha esposa fez foi numa empresa aqui em Teresina, se chama Infocom. E a mulher ia ser gerente de esporte, de infraestrutura. A empresa chegou com um salário de R$3.000 e a empresa queria pagar R$1.500 para minha esposa. Onde eu quero chegar? Por que essa desvalorização?
Eu entendi seu ponto. Eu só discordo no ponto do seguinte, que talvez, eu estou dizendo talvez, né? Não conheço sua esposa, não Sim, sim. conheço a empresa. Então, talvez seja uma questão pontual lá dela, da empresa com ela, das pessoas lá, porque o mercado eu já tenho bastante tempo no mercado, eu tenho, desde 2007 eu já trabalho na área. E eu conheço muitas mulheres que trabalham na área e se dão muito bem. Alguns estudaram Estou comigo, se dizendo, formaram comigo. estou dizendo que se dão muito bem. É por causa, eu não estou falando das mulheres, estou falando do empresário, do Ah, empregador. entendi. O Mas eu empregador não acho, valoriza o homem e hoje eles estão desvalorizando também a mulher, porque tipo, a uhum, minha mulher passa em primeiro lugar na TB Forte, para gerenciar a TB Forte. Por ela ser mulher, a TB Forte não ficou com ela, não porque sei, tinha um filho. Tá? pode ser algo pontual de uma empresa que trabalha dessa maneira, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês aqui que é importante que vocês saibam. Se você for competente, não importa Sim, seu sexo, não importa sua cor, não importa nada. Os empresários, as empresas vão estar loucos para pagar um salário bom para você. Se você for sim. realmente competente, certo? Se você for muito competente, muito esforçado, vai ter empresa ali disputando, certo? Então é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, que a competência, a seriedade no trabalho, certo? A vontade de vencer, ela supera qualquer coisa, certo? Porque no final das contas, o que o empresário quer, o dono da empresa quer, ele quer que a empresa dele vá bem e que ela gere lucro. No final da conta é isso. E se ele, mesmo se ele não gostar de mulher, vamos supor que exista a situação. O cara não gosta de mulher, o empresário não gosta. Mas se para ele tiver lucro e ter sucesso, ele tiver que contratar uma mulher e pagar bem, ele vai fazer isso. Entendeu? Então, o conselho que eu dou para vocês, de alguém que já trabalha na área há certo tempo, que já dá aula há vários anos, é que estudem, se esforcem, sejam competentes, deem conta do recado, porque isso aí supera qualquer coisa, certo? Agradecer a participação do Felipe aqui. Eu queria, o Benário parece que quer falar agora, né? Vamos lá, Benário. Se apresente aí, diga o que você faz e Olá, boa noite. Me chamo Bemari Caldas. Bemari, É, né? eu Bemari. eu tô com um probleminha aqui no áudio, no fone de ouvido. Não estou ouvindo bem, né? Mas eu estou Certo. dando aqui o máximo aqui para que eu possa tentar, Entendi. porque eu estou tentando várias. Eu não estou diretamente pelo login, eu estou pelo portal, pelo É. site mesmo do WhatsApp. Eu tô vendo aqui que você está usando o seu, acho que é e-mail pessoal. Quando você for entrar na próxima aula, você entra lá no portal do portal acadêmico, que lá vai ter o seu, você clica no Teams lá, aí vai ter o Sim, seu login e sua senha. Aí esse login e a senha é que você tem que usar para entrar aqui, entendido? correto, positivo. Pronto, pois vamos iniciar aqui a nossa disciplina. Então, nós vamos estudar primeiro a conceituação de organização e arquitetura de computadores e máquinas multiníveis, né? Nós vamos entender que as máquinas atualmente elas são construídas em multiníveis, certo? Existem vários níveis de tradução de informação de dados para que as máquinas elas funcionem de maneira que sejam agradável, apresentável, fácil de utilizar, certo? Sejam amigáveis, fáceis de entender. Depois nós vamos estudar a organização dos sistemas computacionais, o que vem a ser CPU, o que vem a ser memória, o que são dispositivos de entrada e saída, o que é a multimídia, o que são os barramentos que compõem o sistema computacional. Depois nós vamos ver o nível lógico, né, o que é a unidade lógica e aritmética, ou seja, a ULA, né, como as memórias elas são organizadas, existem vários tipos de memória,
como elas se organizam, o que é clock, né, do processador, a velocidade do processador, o que são os registradores que ele entram na organização de memória. A gente também vai discutir todos esses conceitos. E nível de microarquitetura, né, nós vamos entender como se dá o fluxo de dados dentro da arquitetura do computador, temporização do fluxo de dados, né, com o tempo que eles devem obedecer para fluir dentro do computador, as operações existentes dentro da memória e o que são microinstruções e como elas funcionam, certo? Nós vamos ver ainda exemplo de microarquitetura e o projeto no nível de microarquitetura, como se projeta, né? Como os engenheiros da computação, eles projetam, eles pensam a nível de microarquitetura, certo? Então, isso aqui, não se preocupe que nós não vamos ver um conhecimento a nível de um engenheiro da computação, não. Aqui é só uma forma introdutória de como projetar uma microarquitetura, certo? Então, o objetivo da disciplina é que vocês conheçam a organização interna dos computadores, se familiarizem com isso, para que vocês possam fazer uma análise, né, e ter ideia de como se dá a otimização do uso desses componentes em aplicações de diversas áreas da tecnologia da informação, né, e como se dá a comunicação entre esses componentes e, principalmente, como se dá o processo de controle, né, os processos de controle de dados dentro de um computador. Aí no conteúdo nós iremos ver um pouco da história da arquitetura dos computadores, quem inventou o computador, por exemplo, quais os rumos está tomando a evolução do computador. Vamos ver a organização dos componentes do computador em si, o que são circuitos digitais, como são formados, por que eles são importantes para os computadores. Vamos estudar um pouco de álgebra booleana e portas lógicas. Entendido? Basicamente, o conteúdo vai ser esse, dividido em 4 unidades. Nós temos essa bibliografia básica, né? Lembrando que não há necessidade de você adquirir nenhum desses livros, certo? Todos essa bibliografia aqui serve como referência, ou seja, se você quiser se aprofundar nesse conhecimento, você pode pesquisar nesses livros. Eu recomendo imensamente Andrew Tenenbaum, certo? Pode ser essa versão de 2001, pode ser a versão mais nova. É um dos maiores autores do mundo no que se refere à computação, certo? Então, se você quiser aprofundar o seu conhecimento, ele tem diversos livros. Ele tem livro na área de redes, ele tem livro na área de arquitetura, ele tem livro na área de sistemas operacionais, certo? Ele tem diversos livros. Andrew Tenenbaum é um excelente autor e, caso vocês queiram se aprofundar no assunto, é um livro que eu recomendo bastante. Entendido? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Não, até agora tudo bem. Nenhuma por enquanto. Então vamos iniciar, né, o assunto. Sem enrolação, vamos para o conteúdo, certo? Lembrando, qualquer dúvida, pode interromper, pode mandar uma pergunta no chat. Então, introdução. O que é um computador, né? O que é um computador? Então, para que a gente possa estudar como o computador ele funciona, né? E quais são os seus componentes e como eles são organizados, para que a gente possa ter o funcionamento dele de forma eficiente, a gente deve, primeiramente, entender o que é o computador, né? O que é o computador? E, às vezes, não é uma tarefa, ao mesmo tempo, é uma tarefa simples e, ao mesmo tempo, não é, certo? Se você for procurar no dicionário, o computador, ele é um calculador, algo que calcula, certo? Se fosse uma pessoa,
era uma pessoa que calculava. Como é uma máquina, é algo que calcula, é o calculador ou calculista, aquele que computa, certo? Máquina, sendo agora mais específico, é uma máquina que ela processa dados, ou seja, através de dispositivos que nós chamamos de dispositivos de entrada, nós inserimos dados em uma máquina, essa máquina processa esses dados, certo? Através de instruções que são transmitidas do ser humano para essa máquina através dos programas, certo? Para quê? Para que possa produzir uma certa transformação nesses dados, né? E essa transformação ela tem um objetivo, certo? Certo? Tem um objetivo. Então a gente pode dizer que o computador ele é uma máquina, um conjunto de componentes que visa processar dados, transformando, fazendo uma transformação nesses dados e que esses dados eles têm um objetivo e esse processamento ele segue um conjunto de instruções, certo? Conjunto de instruções. Como o computador segue um conjunto de instruções, nós podemos concluir que o computador ele nada mais é do que uma máquina que executa os comandos que são enviados a ela através dos programas, certo? Então, o que a máquina faz é executar comandos que são os programas. Os programas são um conjunto de instruções, ou seja, um conjunto de comandos que faz o computador executar tarefas com algum objetivo, de resolver algum problema. Geralmente é isso. Então, é claro que quem utiliza o computador, seja ele um computador doméstico ou parte de um grande ambiente dentro de uma empresa, uma corporação, ou até mesmo um smartphone, né, sabe que a definição que a gente acabou de dar aqui, ela nem de longe ela vai transmitir toda a capacidade que esses dispositivos possuem, né? Se você olhar para essa definição aqui, máquina destinada a processamentos, dispositivos capazes de obedecer instruções, né, que são os programas que visam produzir certas transformações dos dados. Esse conceito ele não transmite a capacidade que um computador tem de nos ajudar no dia a dia a resolver os nossos problemas, certo? Nem de longe. Os computadores, eu prefiro chamar de dispositivos computacionais, porque um smartphone é um computador. Um dispositivo computacional, um tablet, certo? Hoje em dia a gente tem smart TVs, a gente tem diversos dispositivos ao nosso redor que fazem computação. Então, eu não me refiro apenas a computadores, mas eu me refiro a dispositivos computacionais, porque todos eles são capazes de fazer computação, certo? Computação. Então, a gente tem a aplicação dos computadores, dos dispositivos computacionais, nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Entendido? Então, eles nos ajudam e têm um poder de inovação, têm um poder de solução de problemas enorme, certo? E nem de longe esse conceito, ele consegue transmitir todo esse poder. Então, todo esse período pelo qual esses problemas que nós estamos passando atualmente, em que a gente tem que se isolar, talvez a gente só esteja confundindo, talvez não. Muito certamente a gente só esteja conseguindo passar por tudo isso, né? Porque nós temos a tecnologia para nos auxiliar a tornar a execução das tarefas cada vez mais rápidas, mais eficientes, certo? A nos inovar, a ter ideias novas, criar coisas novas que nos ajudam a resolver todos esses problemas e passar por tudo isso. Então, é um poder muito grande, certo? Que nem de longe é transmitido por esse conceito. Um computador de todos os portes hoje desempenha funções mais diversas e se tornou parte do cotidiano de boa parte da população, mesmo que ela não saiba disso. Talvez os nossos avós, os nossos pais, né, mais velhos, eles tenham pouquíssimo contato com um computador,
Mas a vida ao redor dele, todos, o cotidiano deles, todo é regido por computador. Ele vai no supermercado e é atendido com auxílio de um computador. Ele vai no banco, é atendido com auxílio do computador. Ele vai no médico, é atendido com auxílio no computador. Ele vai na farmácia, é atendido com auxílio no computador, certo? Ele está em casa, vai... Oi? Desculpa, professor. Realmente eu estou só confirmando que realmente, de fato, tudo isso depende Ah, de sim. um computador. Então, toda a nossa vida, ela é regida por sistemas computacionais. Tudo que a gente faz está envolvido com computador, certo? Está envolvido com computador. Então, o alimento que a gente consome é processado com máquinas que são controladas por computador, etc, etc, etc. Tudo tem aplicação de informática, de computação. E o problema é que, em seu interior, o computador é uma máquina que consegue fazer pouquíssimas coisas, né? Por muito tempo se falou que o computador era uma máquina inteligente, mas o computador, na verdade, ele é uma máquina, entre aspas, burra, que só faz pouquíssimas coisas, certo? O que ele faz é somar, comparar números e mover dados, mover valores de uma memória, de uma área na memória para outra. E não é muito mais do que isso, não. É só isso, certo? É só isso. Como é que você multiplica 2 vezes 5? Você soma 5 mais 5. 3 vezes 5, 5 mais 5 mais 5. Então o computador ele não multiplica, ele soma. Se você, como é que você subtrai um número? Você pode somar ele com o inverso, com o negativo dele. Então se eu somar o 5 mais menos 5 dá zero, certo? E a mesma coisa que eu fazer 5 menos 5, também dá zero. Então o computador ele só subtrai, ele só soma. Até para subtrair ele soma. Como é que eu faço para dividir um número? 20 dividido por 5. Eu subtraio 5, subtraio 5, subtraio 5, 4 vezes até zerar. Então 20 dividido por 5 é 4. Mas subtrair é a mesma coisa que somar com o negativo. Então o que o computador faz é somar com o negativo até zerar, quando ele quer dividir um número. Então o computador, na verdade, ele só soma. Ele não sabe fazer outra operação a não ser somar. E ele compara números. Vê se um número é maior do que o outro, se é igual, ele consegue fazer. Ele move, ele tira um valor de uma área e coloca em outra área da memória. E é só isso que ele faz. Basicamente, todos os nossos programas são resumidos a esses comandos, certo? Então, não importa o quão miraculoso, o quão inteligente, o quão interessante, né, o quão impressionante possa parecer o trabalho que um computador faz, quando a gente olha do lado de fora, mas, na verdade, o computador ele executa tarefas bem simples, certo? Bem simples. Então, chega a criar um paradoxo na cabeça da gente, porque um equipamento limitado, como o computador, ele consiga ser capaz de ser usado de tantas formas, de resolver tantos problemas, de ajudar tanto a nossa vida no dia a dia. Mas não existe magia, não é magia, é tecnologia, né? É porque tudo isso passou por um longo processo de evolução, né? E chegou no século, que iniciou, né, na verdade, no século 17, e ainda está longe de acabar. A computação, ela evolui e evolui muito rápido, certo? Muito rápido. Eu me formei, acredito que em 2007, e mudou muita coisa, pessoal, mudou muita coisa. Mas o interessante é que os princípios básicos, os fundamentos, eles se mantêm, e a tecnologia vai evoluindo, né? Até outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que em todas as áreas, na verdade, você tem que ser um profissional que sempre esteja se atualizando, melhorando, procurando novos conhecimentos,
né? Muitos de vocês estão aqui por isso, porque querem procurar um novo conhecimento, melhorar o seu conhecimento. E em todas as áreas, se você se formar nesse curso, que eu espero que sim, isso aconteça, se você se formar nesse curso, você vai ser um profissional que vai precisar sempre estar evoluindo, sempre estar estudando. Em outras áreas, isso já é importante. Na área de tecnologia, isso é mais importante ainda, certo? Então, as coisas evoluem muito rápido em tecnologia e vocês têm que estar cientes e preparados para isso. Vocês têm que estar em constante evolução, sempre melhorando, sempre estudando, sempre adquirindo novos conhecimentos. Entendido? Então, explicar como é que isso deu certo, né? Como é que o computador conseguiu evoluir de uma máquina tão simples e chegar a tanta atividade no nosso dia a dia, é o que é o propósito da disciplina, certo? Então, o computador é uma máquina que ele pode realizar, né, um determinado conjunto de funções e as pessoas utilizam computadores, elas utilizam com o objetivo de realizar certas atividades, né, que não correspondem necessariamente a esse conjunto de funções que o computador, entre aspas, sabe fazer, certo? O computador ele sabe fazer algumas coisas, mas ele não sabe fazer necessariamente a tarefa que você quer resolver, certo? Que você quer resolver. É para isso que existe o que nós chamamos de programas. Então, os programas vão dar as instruções para o computador em funções que ele sabe fazer, mas que o resultado dessas funções vão ajudar você a resolver os seus problemas no dia a dia. Então, para que isso seja possível, que os usuários eles consigam executar as funções que eles necessitam, é necessário que haja um processo de tradução, certo? Porque a linguagem que o ser humano entende e usa para resolver os seus problemas é muito diferente, completamente diferente, da linguagem que o computador, ele, entre aspas, entende e consegue fazer, certo? Consegue realizar atividades. Então precisa existir uma tradução, certo? Uma tradução dos problemas que existem no dia a dia nossos para os problemas que a máquina é capaz de resolver. Os primeiros computadores que foram construídos, eles só podiam ser utilizados por engenheiros que os construíam, certo? No início, trabalhar com computação era coisa de gente maluca, de cientista maluco, certo? Cientista maluco, porque era extremamente complexo, né? Então era necessário saber exatamente como os circuitos eletrônicos ou eletromecânicos, porque sim, o computador ele já teve versões, as suas primeiras versões dos computadores, eles eram eletromecânicos, certo? Então, o engenheiro ele precisava saber como esses componentes se interligavam para que se conseguisse realizar as atividades mais simples, certo? Então, atividades simples, como somar dois números, só poderia ser feito por um engenheiro. Então, à medida que surgiu a necessidade, né, de se expandir a utilização de computadores, foi necessário criar mecanismos que possibilitassem os usuários realizar atividades que fossem necessárias, né, que não fosse necessário um conhecimento tão profundo na arquitetura dessas máquinas, entendeu? Então, foi necessário que o computador, a interação com o computador, ela fosse tornada mais simples, mais fácil, mais intuitiva. Então, imaginemos que o computador possa realizar uma quantidade limitada de instruções ou comandos. E a gente vai chamar isso, ou seja, a linguagem que o computador é capaz de entender, a gente vai chamar de linguagem de máquina, que é uma linguagem que só a máquina entende, certo? Então, existe a linguagem de alto nível, que é a linguagem que o ser humano usa para se comunicar com o computador.
quando nós escrevemos programas, então escrevemos os conjuntos de instruções para o computador, nós escrevemos numa linguagem de alto nível, que é uma linguagem próxima à linguagem natural humana, certo? Muitas linguagens de programação para a construção de programas, elas usam termos em inglês, certo? Em português. Então, é algo muito próximo à linguagem natural humana. Então, por isso, elas recebem o nome de linguagem de alto nível. E a linguagem que o computador, entre aspas, entende e consegue executar comandos é chamada de linguagem de máquina. Então, tem que haver uma tradução desses comandos que são usados para escrever o programa numa linguagem de alto nível para os comandos que a máquina compreende e é capaz de executar, que são linguagem de máquina, certo? São linguagem de máquina. Então, por isso que a gente chama que são máquinas multiníveis, porque existem vários níveis de tradução. Por enquanto, a gente está vendo só um, mas vamos ver que existem vários, certo? A linguagem que o usuário utiliza não pode se limitar à linguagem de máquina, porque seria muito complexo. Todo e qualquer usuário que fizesse uso de computador, ele teria que entender a linguagem de máquina. Então, para que isso se torne mais simples, a linguagem com que você usa o computador, ela precisa se aproximar à linguagem humana, para entender os problemas do mundo real e eu consiga traduzi-los em comandos para que o computador ele possa executar e resolver esses problemas. Então, essa linguagem de alto nível, essa linguagem próxima à linguagem humana, é chamada de linguagem de alto nível. Então, para que possa haver a correspondência entre essas duas linguagens, é necessário que o segundo conjunto ele seja traduzido para o conjunto inicial. Ou seja, a linguagem de alto nível ela precisa ser traduzida para a linguagem de máquina, certo? Precisa ser traduzida para a linguagem de máquina. Esse processo ele ocorre diversas vezes dentro de um computador. Se a gente olhar para a história da evolução dos computadores, é um processo de adição de níveis de tradução. À medida que o computador ele foi evoluindo, foram sendo adicionados níveis de tradução, certo? E agora, o que está acontecendo nos últimos anos é uma subtração. Depois eu vou explicar para vocês por que eu considero uma subtração. Se os primeiros computadores só podiam ser utilizados pelos engenheiros que os construíram, os computadores atuais podem ser utilizados por pessoas com nenhum conhecimento técnico, certo? A pessoa com um nível de intuição mínima, uma criança de 2 anos de idade, um senhor de 80, 90 anos de idade, ele consegue utilizar um smartphone, que é um dispositivo computacional, certo? Então, o conhecimento técnico é mínimo, é mínimo. E isso só é possível porque as necessidades dos usuários são submetidas a vários níveis de tradução, até chegar numa instrução que o computador ele consiga efetivamente executar por meio de impulsos elétricos. Então, quando você dá um toque na tela do celular para que ele faça uma determinada função, isso é traduzido em vários níveis, né? O toque, o impulso elétrico do toque na tela é traduzido para um comando dentro de um programa, que é traduzido para um comando para dentro do sistema operacional, que é traduzido para um comando para dentro do núcleo do sistema operacional, que traduz isso para mais um nível abaixo até chegar no nível de máquina. E o nível de máquina transformar isso num impulso elétrico que vai fazer o processador executar determinada tarefa. E isso acontece em milissegundos. Então, a interação entre cada um dos níveis correspondentes a cada tipo de tradução, certo? Então, existem, na verdade, vários níveis, certo? Nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5, certo?
esses níveis a gente vai estudar detalhadamente cada um deles. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Não, professor. Tá tudo ok? Professor, Oi. aquela linguagem que o senhor disse, que é a linguagem mais próxima da gente mesmo, dos seres humanos e tal, para ser interpretada pela máquina, que o senhor disse que ela tem que ser interpretada de uma maneira que o computador consiga entender, que alguma delas vem até em inglês. Isso aí se assimila àqueles códigos que a pessoa coloca no prompt de comando, tipo assim, quando a pessoa vai querer pegar uma certa partição de um HD e tem que colocar no prompt de comando, ali é uma comunicação mais próxima a realmente conversar com o computador, não é? É porque o que a interface gráfica faz, na verdade, né? O que um clique na tela, um clique no botão faz é ser traduzido em comandos tais quais você está citando aí, certo? O que é o que a gente não vê, mas é isso que acontece, certo? Então, se eu clicar lá no botão formatar do HD, é a mesma coisa que eu digitar o comando formate C, etc. Entendeu? É porque a interface que você interage com o computador, né? Ela faz essa tradução e nós não percebemos. É por isso que a gente fala que o computador é uma máquina multinível. Existem vários níveis de tradução, entendeu? A interface, ela traduz isso em comandos, justamente os comandos que você falou, nível de prompt de comando. Entendido? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? A nossa aula, pessoal, ela se encerra às 7h20, né? Inicia às 18h30 e vai até às 7h20, certo? Então a gente vai deixar para falar de todos os níveis, né, do nível 0 ao nível 5, na próxima aula, certo? Caso alguém não tenha mais nenhuma dúvida, certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, né? Suas aulas é toda quarta-feira? Não. Nossas aulas, organização de computadores, todas as quartas-feiras, certo? Mesmo horário, das 18h30 às 19h20. Ok. Só aí, Obrigado. só alinhar aí a gente aí no grupo, os meninos ontem fizeram aí, acho que foi o João, um grupo aí do WhatsApp aí, pra gente ficar mais alinhado. Até estava pensando em perguntar pro senhor professor se achava uma boa ideia fazer um grupo sobre sua matéria e tal, para o senhor botar alguns avisos, colocar lá o link para entrar na aula, para ser bem mais assertivo. Se vocês preferirem, tudo bem, mas eu já tive um problema de discussão em grupo, então eu participo, mas eu só aceito discussão da disciplina, certo? Só aceito discussão da disciplina. Pode me convidar. Ok, Pode criar o grupo e me convidar que eu participo, mas eu só aceito discussão da disciplina, nenhuma outra discussão eu aceito. Ok. Tá bom? Isso aqui. Ok. Concordo, professor, perfeitamente. Pode criar o grupo e me convidar, viu? Se vocês estão naquele grupo de novatos, vocês estão lá, né? Sim, tá lá sim. Então é só pegar meu número Estamos, lá. mas Só pegar meu a número gente lá. não tem acesso. Tá? Pode pegar meu número lá e me adicionar no grupo, sem problema nenhum. Então, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu dou a aula por encerrada. Boa noite a todos e até a próxima quarta-feira, até a próxima aula. Tá? Até a próxima aula, professor. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite noite. a todos. Lembrando, lembre os colegas Boa que não noite. assistiram a aula que a aula vai ficar gravada, certo?
A aula fica gravada, eles podem assistir. Boa noite. Ok.